Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cadma, de Língua Portuguesa, e hoje nós daremos início às atividades de recuperação em língua portuguesa. Nosso primeiro assunto escolhido para fazermos a revisão é acentuação gráfica. Antes de falarmos sobre acentuação gráfica, vamos revisar a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Nós estudamos que quando a sílaba forte for a última, a palavra pode ser classificada em oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima, a palavra pode ser classificada como paroxítona. E quando a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra pode ser classificada como proparoxítona. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos a palavra café. A sílaba forte é em fé. Então, nós temos a classificação de uma oxítona. Depois, nós temos menina, sílaba forte no ni. Então, essa palavra pode ser classificada como paroxítona. Depois, por último, nós temos próximo. A antepenúltima sílaba forte, então, nós temos uma palavra proparoxítona. Então, essa é a classificação aí das palavras de acordo com a sílaba tônica. Agora, nós vamos falar sobre as regras de acentuação gráfica. Nós vamos verificar que as palavras oxítonas, elas devem ser acentuadas quando elas terminarem em AAs, por exemplo, sabiá, ES, exemplo, café, OOs, exemplo, avô, em, exemplo, porém, e quando for terminada em ins, por exemplo, parabéns. Então, quando tiver essas terminações, quando a sílaba forte for a última, ela é uma palavra oxítona. Depois nós temos as regras das paroxítonas. Todas as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS, ANS, né, AN, ditongos orais, ãos, is, us, e uns, elas devem ser acentuadas. Então, nós temos aí alguns exemplos, né? Fácil, né? Pólen, caráter, látex, bíceps, órfãs. E temos os ditongos também. Ditongos é quando há o encontro de duas vogais, ou uma vogal e uma semivogal. Então, eu tenho aqui, ó, Páscoa, aqui o ditongo O junto com A. Ão também, né? Por exemplo, bênção, bênçãos. O is, né? O i, táxi, né? Vírus, álbum, o álbuns. Então, quando ela tiver essas terminações, elas deverão ser acentuadas. Lembrando que elas têm que ser paroxítonas. A última sílaba é oxítona, a antepenúltima é paroxítona e a penúltima é proparoxítona. Então, agora nós temos algumas observações. Não devemos acentuar se essas palavras tiverem prefixos terminados em i ou r. Por exemplo, semi, selvagem. Então, selvagem não pode acentuar. Super, homem. E também nós temos paroxítonos terminados em ditongo nasal. Representados por em ou ens, eles não recebem acento. Então, falem, hífens. Depois, por último, nós temos aqui as palavras proparoxítonas. São aquelas que têm as sílabas fortes, né, como antepenúltima. Todas elas devem ser acentuadas. Então, eu tenho aqui lágrima, né, a antepenúltima é a sílaba acentuada, a sílaba forte. Fôlego, catastrófico. Então, a gente sempre conta de trás para frente. Então, você conta, né, a primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. Então, essa aqui é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Se a sílaba forte fosse em má, ela seria oxítona. Se fosse no gri, seria paroxítona. Mas a sílaba forte está no lá, então ela é proparoxítona. A nossa próxima regra é sobre os monossílabos, que são palavras que têm uma sílaba apenas. Então, se os monossílabos forem terminados em a, as, né, es, os, eles também serão acentuados. Exemplo, pá, pé e pô. Nós temos também os ditongos. Eu já falei para vocês que os ditongos é o encontro de duas vogais, né, uma vogal ou uma semivogal. E se eles forem abertos, né, por exemplo, el, ei, oi, eles devem ser acentuados, né? Então, se for oxítona ou monossílaba, recebe aí também o acento, sempre quando for terminado em el, ei e oi. Então, anéis, céu, réu, lençóis,
Por isso que eles são acentuados, porque são ditongos abertos com essas terminações. Nós temos também as regras de acentuação dos hiatos. Os hiatos são palavras que quando você separa, elas, a sílaba tônica, ela fica sozinha na sílaba. Por exemplo, aqui, ó, juízes, tá vendo que esse i aqui ficou sozinho na sílaba? Quando ele ficar sozinho na sílaba e separar aqui, né, da vogal que ele estava junto, será classificado como hiato. Então, os hiatos, eles são acentuados se eles tiverem aí, então, se eles forem formados por i ou u tônicos, né? Se for i ou u com sílabas fortes. E nós temos aqui exemplo, juízes, faísca e temos daí. Então, para ser hiato, tem que separar aqui, né, as duas vogais que estavam juntas. Agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês não precisam copiar nada, vocês podem responder pelo formulário que eu enviei para vocês aqui no grupo. Aqui tem toda a explicação que eu acabei de falar para vocês, vocês podem reler novamente. E aí vocês vão responder as perguntas de acordo com essas regras, né, de acentuação. A primeira pergunta fala para assinalar a alternativa em que todas as palavras, né, todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Então, quais as palavrinhas que vocês têm aqui que tem a última sílaba forte, que é a última sílaba que está acentuada? Então, você vai marcar a alternativa aí que tem só palavras oxítonas. A segunda, você vai considerar a afirmação. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, nós sabemos, de acordo com a regra, que se a sílaba forte for a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona e ela deve ser acentuada. Então, qual é das alternativas que tem aí uma palavra proparoxítona, que tem a antepenúltima sílaba acentuada? A número 3, você vai apontar as opções em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra. Então, por que será que essas duas palavras foram acentuadas? Será que é a mesma regra? Então, você vai olhar, vai analisar, vai reler as regras e vai verificar. Será que as duas são paroxítonas, proparoxítonas, monossílabos, né? Terminado aí em ditongo ou hiato? Então, você vai ter que analisar aí quais são as regras de acentuação para cada uma para tentar descobrir qual que é a alternativa aí que tem a mesma regra de acentuação. Na número 4, você vai verificar qual que é a regra que justifica a acentuação na palavra série. Por que que série foi acentuada? Então, você vai fazer a divisão das sílabas, vai tentar descobrir se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, se é um monossílabo, e aí vai assinalar a alternativa que está correta. Depois nós temos aqui a número 5, que é a última, que você vai assinalar a alternativa que apresenta equívoco de acentuação. Então, qual das alternativas aqui é apenas uma, que tem aí alguma palavra que foi acentuada de forma inadequada? Então, você vai olhar e analisar uma por uma e vai tentar descobrir qual que não pode ser acentuada e marcar. Ok? Não esqueçam de clicar em enviar para eu receber as respostas. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo e bons estudos. Um abraço a todos. Até mais.